Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Eu creio que as lembranças ainda estão fervilhando na consciência, na mente, nas emoções de cada um, conforme o que vivenciamos ontem e principalmente durante a noite até agora há pouco. E as coisas vão ficar um pouco mais intensas hoje e principalmente na finalização à noite com o nosso amigo irmão Lino na musicoterapia. Mas para quem fisicamente não puder estar, não está dispensado de espiritualmente se fazer presente, já que somos sempre a soma de muitos e podemos fracionar a nossa consciência e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não sei se vocês lembram quando estudaram a obra A Gênese, que é uma das mais importantes da decodificação, porque codificação é somente o livro dos Espíritos, as demais começam a desmembrá-lo, que Allan Kardec narra que o Espírito é como um sol. Literalmente, o Espírito é como um sol. E ele mostra lá como o sol foi criado. Sobre a regência de vários engenheiros siderais, dos Cristos, que são os governadores de cada planeta em nosso sistema solar, e sobre a orientação do Logos ou do Cristo que governa o sistema solar. E sobre a ação da força centrípeta unir os elementos, e quando constituído esse astro-rei, a força centrífuga entra em ação para colocá-lo em órbita. E sobre a regência da lei gravitacional, limitaria o seu espaço e a função. E nesta órbita solar, ele libera frações do seu corpo para gestar os planetas que conhecemos. E os que não conhecemos também, porque são 26 planetas em nosso sistema solar. E os planetas ainda incandescentes liberaram frações para formar os seus satélites. Se o Espírito é como um sol, ele pode liberar frações que dará origem a outros corpos, a outras facetas da sua consciência. De modo que no Livro dos Médiuns ele mostra com mais detalhes também algo sequente. Porque embora a obra A Gênese seja de número 5, tecnicamente, porque se for na ordem cronológica não é, porque vieram várias revistas espíritas, a obra O que é o Espiritismo, tudo antes dela, mas o Livro dos Médiuns explica a segunda parte. Então, na realidade, o conteúdo da Gênese explica a primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, tecnicamente, o Livro dos Médiuns é que viria depois, nesse processo de decodificação. E no Livro dos Médiuns ele mostra o perispírito fracionando-se em vários e cada um formando uma entidade. Então por isso você pode enviar pelo menos parte do seu perispírito para estar na palestra à noite. Ou todos vocês. E falar, vai lá, principalmente o corpo emocional e o mental, captam o máximo e tragam para nós. Nós vamos usar as matrióscas para relembrar o que somos, ou a anatomia do espírito, e depois limitar-nos a falar da fisiologia, a interação entre essas diversas facetas desse ser constituído. Sem esquecer que Deus criou a lei antes de começar o processo. Ou, diante de qualquer situação, primeiro se cria a lei. Se quisermos um êxito maior, antes de começar a confecção de um bolo, a gente anota os ingredientes construindo uma receita. Se não der certo a confecção, a gente vai alterando a receita
porque é a partir dela que a gente vai ter. Porque se eu começar a toque de caixa, pode dar certo o bolo e eu não anotei coisa alguma, se a memória me trair ou falhar, fiz um belo espécime, mas não serviu para nada, porque agora eu não lembro como fazê-lo outra vez. Então, se no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então essa lei, que é a força que nós chamamos de Evangelho. E essa força em ação fraciona desse verbo o que nós chamamos de psiquismo divino. Como um oceano de vitalidade que, ao fracionar diminutas partículas, gesta o espírito, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos. E só criou esta matéria-prima, e com ela a confecção de todas as coisas. Muitos pensam que Deus criou, ou alguns, para ser mais exato, que Ele criou os espíritos prontos. E depois a matéria também. Então seria o espírito e a matéria. E para alguns, o espírito evolui e a matéria apenas progride. Eu pensava que era quase sinônimos, progresso e evolução. Mas tudo bem. Se Ele criou o espírito pronto, como esses estudiosos acreditam, de uma energia pura e à sua semelhança, por que uns se revoltaram contra Ele? Porque a teoria da queda. E o mais complexo ainda, criou pronto, você vai ser apenas o dedão do pé desse corpo ciclópico. Você nunca terá direito de ser orelha. Por isso que houve a revolta. E Paulo de Tarso também esteve diante dessa revolta no seu próprio corpo. O corpo brigando entre si. O olho brigando com o joelho brigando com o cotovelo. Se acalmem. Todos vocês vão passar por todas as partes do corpo. Vocês não nasceram aí. Vocês vieram de setores menores, só que não perceberam o trajeto que fizeram. Então todos tiveram a mesma origem como princípios inteligentes do universo. E terão a mesma destinação. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo. E aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então agora eu vejo justiça. Mas se criados com a única função, sem jamais ter a oportunidade de ser outra coisa, por isso a aparente revolta. Que até Paulo de Tarso viu a revolta no seu próprio corpo, como está na Bíblia. Então, quando você imagina que Ele criou uma lei e criou o mesmo elemento que passará por todas as possibilidades, Ele próprio, segundo Leon Denis, vai se fazer. Deus não o criou pronto como espíritos individualizados. Como está na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando fala das potencialidades da alma. Nós nos fizemos através das nossas próprias experiências. Nos criou simples, no sentido de não ter a experiência daquilo que nos tornaríamos, segundo Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior. Mas criou a lei, e a lei nem está em nossa consciência no sentido germinal. A cada situação eu gravo a lei conforme a vivência. Então, se eu vou participar dos elementos subatômicos na composição de um átomo, eu vou compreender a lei de aglutinação das partículas e a de dispersão, que nós chamamos de força nuclear forte e fraca. Após gravar essas duas leis na minha consciência, vivenciando a experiência
com partículas desse átomo, eu posso tornar-me a lei a governar esse átomo se eu passar por todas as facetas dele e adquirir todas as experiências. Agora eu posso dizer, eu sou o átomo ou a consciência que gera, ou que rege esse próprio elemento. Está mais ou menos claro a ideia? Por isso que Emmanuel narra que o cérebro espiritual, que é a nossa mente, construiu a nossa consciência profunda, que André Luiz chama de o reino de Deus em nós. Então, a cada atitude consciente no mundo mental, nós podemos, de uma inteligência intelectiva, transformá-la através das vivências e dos relacionamentos em inteligência emotiva e, através da conduta ética, elevá-la ao estágio de inteligência espiritual e, no exercício do amor incondicional, transformá-la em virtudes. E as virtudes são os seres que compõem a nossa consciência profunda. Mas nem tudo está promovido nesta consciência. O que ainda não foi transformado em virtudes forma um oceano em torno desse centro consciencial chamado de inconsciente. E o que nós escolhemos desse inconsciente para aprimorar, ou desse superconsciente para desenvolver, porque nem tudo ele sabe. Lá existem anseios. Então há projetos, porque ele vai aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Talvez ele ainda não saiba presidir células do sistema imunológico, que nos ajuda na reorganização dos tecidos para que a chamada alergia desapareça. Você já sabe presidir? E às vezes o projeto é esse. E não tem no inconsciente algo ou alguém capacitado para tal. Existe uma rebelião entre esses seres do inconsciente, gerando a alergia, que é uma dificuldade de relacionamento entre si. Eles não se entendem, então precisa ser criado um elemento pacificador. Antes existia a Inglaterra, a Índia, qual outro planeta? O outro país? Não. Ninguém faltará as aulas de história, né? Os paquistaneses. Então existia o Paquistão, existia a Índia e a Inglaterra. 2 países escravizados pelo um que se julgava superior. Aí foi preciso criar de um ser violento, transformá-lo em pacífico, que foi o Mahatma Gandhi, para pacificar mais de 800 milhões de indianos e paquistaneses e fortalecê-los para que eles se libertassem do jugo dos ingleses. Então esse inconsciente, os Mahatmas em potencial, são separados e com eles, sobre a regência do Cristo que esses Mahatmas vão encontrar dentro deles, a partir da leitura das bem-aventuranças, no subconsciente. Então esse festim de núpcias é o subconsciente, que vai governar harmoniosamente os indianos e paquistaneses sobre a regência do superconsciente. E no consciente é onde vai ser o campo de batalha. No campo mental, eu vou usar a inteligência, o poder imaginativo segundo a minha inteligência. A superconsciência vai enviar os mensageiros, que quando aportam-se na mente, recebem o nome de pensamentos, como capacidade criativa na ação. E agora, segundo o que Mahatma conseguiu de inteligência, de poder imaginativo,
Agora ele tem algo que está chegando do seu interior como forças intuitivas, transformadas em pensamentos, ou virtudes, para ser mais exato, desse Cristo interno, agora para que ele possa tornar-se o ser pacífico e depois poder pacificar a sua Índia, o seu perispírito, e o seu Paquistão, que é o seu corpo físico também. Para libertarem-se do jugo dos ingleses, que é o seu inconsciente. Está clara a ideia? Então está aqui a superconsciência. E a serviço dela, a maior de todas as potências, a vontade, o oceano a ser iluminado ou promovido, o inconsciente, o laboratório de trabalho, o consciente, que é o campo mental, o setor que define o atual comportamento que pode ser modificado, o subconsciente, e os setores a serem pacificados, o perispírito e o corpo físico. Até aqui está tudo bem? Aqui é o reino de Deus em nós. A maior de todas as potências que está a serviço da consciência, a vontade, que é o Cristo em nós. Para que essa consciência possa fazer alguma coisa no mundo consciente, todo o universo inconsciente vai ser atravessado pela informação. Não tem como vir do mundo espiritual para a Terra sem passar pelo umbral. Não tem como ir daqui para lá, e o mundo espiritual é aqui. O mundo espiritual não é a colônia nosso lar, ali é a periferia do umbral. O mundo espiritual é onde estava a mãe de André Luiz. Ela estava no superconsciente. Ela representava essa consciência mais vasta no próprio, porque ele usou o campo mental para estar com a sua mãe por alguns instantes. E depois precisou voltar porque não tinha cabedal para ficar lá. Então a consciência visa a paz íntima e a conquista do infinito. Ela, ao mesmo tempo, é a gerente da mente. Na realidade, é ela, em obediência à consciência, que construiu a mente, que é uma emanação da consciência. Quer dizer, uma fração formando a própria mente. Intencionando pacificar os ingleses, o inconsciente. Mas com duas propostas correlatas, os Mahatmas, que foram selecionados, que estão aqui, sob as regências dos Cristos nesta consciência. Para a formação desses países da Índia e do Paquistão, como o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Mas mesmo esse corpo físico, pode ir desmontando, já que já está desmontado, né? Ele tem sistemas, como se fossem países menores dentro dos países, com autonomia, vontade e vida própria. Se um sistema se rebela, e de vez em quando acontece, o sistema respiratório, por exemplo, quando eu não enfrento as situações que a vida me proporciona, eu posso desenvolver o bronquite, a asma, que é o medo de enfrentar a própria vida. E se um sistema se rebelar, conforme aconteceu com uma pessoa conhecida, não vou falar quem é, a Nice não está aqui, fisicamente, ou está? Eu não estou vendo. Está ali? Está lá no fundo. O que é a pessoinha? É tua? É afilhada? O que é? Neto da minha irmã. Neto da sua irmã. Então, por algumas situações que a vida apresentou, houve um recuo, houve um problema pulmonar.
Mas com o encorajamento da própria consciência e a ressignificação da sua própria carruagem de expressão, houve a pacificação do sistema pulmonar ou do sistema respiratório como um todo e a restauração dos pulmões. E cada órgão, no caso lá os pulmões, se rebelaram, dentro do sistema tem vontade e vida própria e pode causar uma confusão dentro do corpo. Por exemplo, se uma das câmeras cardíacas ou um dos ventrículos somente se rebelar, a vida cessa. E dentro dos órgãos, por isso que falamos ontem dos tecidos, os tecidos têm vontade, consciência e vida própria. Se eles se rebelarem, o órgão definha. E dentro dos tecidos tem células com vontade e vida própria, com consciências diminutas. Se elas se rebelarem, os tecidos já eram. Por isso, quando elas se rebelam, os tecidos de nossa pele, por exemplo, células do tecido epitelial, começam a ficar parecendo jacaré, né? Fica assim, meio primitivo, meio rústico. E se as moléculas dentro de uma célula se rebelar, a célula se desorganiza, principalmente as suas organelas, seu citoplasma como um todo. E se os átomos se rebelarem dentro dessas moléculas, eles é que formam a sua estrutura. Se rebelarem, começam a desmontar o império. Se os elementos subatômicos não aceitarem a proposta da lei de atração, da força nuclear forte, e a transmutação que ocorrerá através da força nuclear fraca, que é 100 trilhões de vezes mais potente do que a forte, no sentido de transformar na ação, não vai haver a composição desse mundo atômico. Se a matéria mental não aceitar o convite, não haverá mundo subatômico. Não haverá infracorpúsculos, nem linhas de forças, ninguém, porque ela é composta de seres vivos incontáveis e é ela que vai compor esse universo. Mas se o fluido universal não aceitar ser transmutado em matéria mental, não vai haver matéria mental. Ainda falta um ainda. Sua unha está afiadinha. Tem mais 3 ou 4 aqui dentro. Ai, não vai sair isso aqui não. Só mais um pelo menos aí. Então se o... Isso. Então agora nós temos a matéria elementar. Pode deixar aí, agora o resto a gente... E antes dela, o princípio inteligente do universo. Então, se ele, como espírito, princípio inteligente do universo, não aceitar o nosso convite, não vai haver consciências elementais, que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Quer sejam reinos interiores ou os reinos da natureza. Então, se esta matéria elementar não aceitar ser a base do fluido universal, não haverá fluidos. Se esse fluido universal não aceitar ser transmutado pelas nossas virtudes, ou até perturbado pelos nossos vícios, segundo Kardec, não vai haver o que nós chamamos de matéria mental. E se essa matéria mental se recusar a transformar na bioenergia, não haverá vida. E se esta bioenergia não aceitar a transformar-se nos próprios átomos, não haverá moléculas. E se essas moléculas não se reunirem, se organizarem sob a regência das leis, não haverão células. E se as células não se unirem
de acordo com o propósito ou projeto que se pretende, não haverão tecidos. E se eles não se organizarem, especializarem e tiverem um objetivo, não haverão órgãos. Por isso que, se vocês observarem nos oceanos, vai ter lá um ser vegetal chamado pulmão. Na minha visão, porque ele tem outro nome técnico, mas ele tem o formato de um pulmão com todos os órgãos subdivididos de um pulmão que nós temos, até as microestruturas que chamamos de alvéolos. Lá vai ter o coração separado, vai ter sistema digestório. Já observaram isso na natureza? No útero da natureza, que é o mar, vocês vão perceber animais que dão sementes. Eu quero uma semente de um animal para levar para casa. Quando eu vi Allan Kardec falar isso, eu falei, endoideceu o menino. Porque como animais produzem sementes? E ao mesmo tempo, plantas que andam. Então tem árvorezinhas que andam e ao mesmo tempo animais que têm raízes. O caso da pluma do mar, por exemplo, que é uma colônia de fungos, de micro-organismos, formando um ser que tem raízes, que produz sementes. São essas transições. Então, o que nós vamos fazer? Qual o nosso propósito? Esqueça ali a periferia, porque o que trabalharmos aqui reflete lá, por consequência. Mas não devemos esquecer totalmente, porque todo momento está entrando gente nova por lá, através dos nossos sentidos. Não só os sentidos físicos, mas o pensamento, segundo André Luiz, tem mais potência do que os 5 sentidos juntos. A visão, a audição, tato, olfato e paladar. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, só sentidos físicos, ele já estuda 21. Por isso, e começamos ontem a falar de alguns tecidos, de subdivisões, para mostrar que não são 4 tecidos somente. Ele se subdivide e vai indo. Se nós quisermos, não existe fim. Nós já estamos estudando mais de 50 tecidos diferentes nessas subdivisões, a partir dos 4 tecidos básicos que antes diziam para nós. Então, tudo que eu intencionar transformar no meu consciente, no plano mental, fatalmente, eu estou aqui tentando fazer algo superior a tudo que fiz para mudar o meu subconsciente, que define o comportamento atual e a gerência do meu perispírito e do meu corpo físico. E até dos meus relacionamentos. Dependendo da programação que está no subconsciente, bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Dependendo da programação que eu quero, eu vou devolver a minha outra face. A compaixão, a misericórdia, a indulgência, o perdão. Mas se eu não sei disso, eu vou estar apenas sob a regência desse Senhor, que vai estar mais propenso a obedecer o meio, porque o subconsciente também, o tempo todo, está recebendo arquétipos do meio. O meio nos convida a comportar de tal forma, e se ele não tem diretrizes diferenciadas, ou melhores do que o meio propõe, um simples refrigerante pode alterar o nosso comportamento. Tem crianças que enlouquecem se os pais negar o copo de refrigerante. E eu falo porque a minha mãe falava, agora não é hora de comer doce. Eu tinha febre altíssima. Umas eu inventava mesmo, a outra eu podia medir que percebia. Mas mais tarde se tornaram reais. Então, todas as vezes que intencionamos mudar o nosso comportamento, nós estamos pensando e reprogramando o subconsciente. Porque o comportamento está aqui no perispírito,
e no físico perceptível para o meio. Nessa movimentação das sensações, das emoções, dos sentimentos, vão estar no perispírito, que é o que escolhemos para trabalhar, e vamos estar aqui nesses laboratórios. Então, todas as vezes que intencionamos fazer isso com o que temos, estamos atuando diretamente no perispírito. Agora, se eu sei o que fazer, mas não sei como fazer, eu vou consultar a minha consciência. E para fazer isso, eu vou ter que avisar todo esse pessoal que normalmente dificulta a minha ação, quando eu não levo a efeito essa ação em tempo hábil, porque eu nasci para promover esse universo que me serve e iluminar o que está na retaguarda, de onde vieram os poucos que se apresentaram para o trabalho. Então, se eu fizer a transformação em tempo hábil, aqui basicamente estão os instintos, que são os embriões das sensações, das emoções, dos sentimentos, pensamentos, inteligências e das virtudes. Se eu transformo um instinto em sensação, ele atravessa para o inconsciente, do sub para o inconsciente. E ele começa a levar um conteúdo novo que vai transformar as sensações aprisionantes do inconsciente. Se essas sensações se elevam ao estado de emoções enobrecedoras, pacificam as ansiedades, os pânicos que estão me perturbando aqui no inconsciente. Se essas emoções se tornam sentimentos enobrecedores, vão pacificar esses sentimentos perturbadores de autoculpa, de autopunição, etc. Se elas se transformam em pensamentos mais organizados, esses sentimentos se transformam em pensamentos mais organizados, enobrecidos, vão iluminar os pensamentos já cultivados ou já conquistados aqui. Se transformam em estágio de inteligência, tanto intelectiva, para nos capacitarmos como profissionais, ou na inteligência emotiva, para relacionarmos com maior equilíbrio, ou a inteligência espiritual, para desincumbirmos com ética o que pretendemos, nós vamos transformar isso em inteligência espiritual. E a partir daqui, a inteligência espiritual vai entregar para a vontade as virtudes que vão levar para a consciência. Está muito confuso? Então, nós nascemos para isso, para ser proativos. Não nascemos, de fato, para ser resilientes. Resiliente já é uma negligência da proatividade. E eu preciso fazer ou contratar o domador antes de soltar os leões. Se soltar os leões e eu não tenho o domador, eu posso ser resiliente, transcender aquela situação, arranjar um meio de transcender sem fugir da situação. Se eu fugir, eu sou negligente mesmo. Aí começa as fobias, as punições, as culpas. As culpas são gestadas no consciente, gravadas no subconsciente e transplantadas para o inconsciente. Então, o subconsciente é onde está o meu projeto de ação, onde está governando o meu comportamento atual. Tudo que faço no consciente intenciona mudar esse comportamento. E a partir do momento que eu resolvo virar a página e não aceitar que o inconsciente me crucifique com a culpa, com a punição, eu vou construir elementos que pacificam essa culpa, essa punição. Como se eu dissesse ao subconsciente: nós somos frações do próprio Deus, e Ele não pune, Ele não culpa, Ele não impõe, Ele não proíbe, Ele não cerceia. Então nós temos o direito de recomeçar. Então nós já aprendemos como não fazer. E ficar dilacerando-nos, gerando as alergias,
as doenças autoimunes, porque a alergia quase que é menor. Vai comparar uma alergia ao processo que nós chamamos de Parkinson, que a lesão é tão grave que vai enrijecendo certos músculos e matando as vidas que compõem os tecidos, a gente começa a tremer. Indo um pouco mais além, desenvolvemos o Alzheimer. Eu quero esquecer desse negócio, eu não valho nada mesmo. Eu não sirvo mais para nada. Então eu esqueço do que passou ou esqueço do vir a ser. Se a coisa se agrava um tanto mais, chega aos AVCs, aos derrames cerebrais. Se agravam tanto mais em nível global, a esclerose múltipla. Eu começo a destruir o encapsulamento dos meus próprios nervos. Se a coisa vai ao extremo, aí ela chega para viver comigo. Esclerose lateral amiotrófica. Até que eu desisto da própria vida. Está mais ou menos claro a ideia? Então nascemos com essa função. Por isso que André Luiz fala, a mente é uma entidade que está entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, com a função de promover, não de ser escravizada. A mente não tem vontade e vida própria. A mente, o laboratório. Quem define o que vai ser é a inteligência. Se a inteligência não define, o automatismo, o subconsciente vai escravizá-la para fabricar o que o meio está pedindo. A manutenção de um vício, de um capricho ou de situações que eu esteja vivenciando. Então ela depende da inteligência estar capacitada. As boas leituras enriquecem a mente, a inteligência em si. Acalma as emoções, o inconsciente, e estimula o progresso. A vasta rede de progresso está aqui. Simples leituras, mas simples leituras não, boas leituras. Joana de Ângeles. Agora, a partir das boas leituras, eu vou ter informação para desenvolver melhor a minha capacidade criativa. Porque a partir da inteligência eu consigo imaginar o meu vir a ser. Eu consigo planejar o ser sereno, saudável, feliz. E quando eu começo a planejar, se melhor do que o que está no subconsciente, eu estou em comunicação com o meu superconsciente. Se igual ou semelhante, eu estou na comunicação com seres da mesma frequência. Quer esteja no inconsciente, quer esteja fora. E eu vou incorporando novas realidades. Por isso que para vencer as tristezas que antes estavam aqui, já que eu não construí alegrias, hoje elas invadiram o meu subconsciente e está comandando a minha vida. E essa tristeza profunda de insatisfação consigo vai gerar uma profunda ansiedade, que nasceu do medo, nasceu da insegurança, porque houve a oportunidade, não tinha inteligência suficiente para desenvolver a coragem e recuei. Porque quando temos a inteligência suficiente e sabemos os prós e os contras, porque a razão é para isso, ela é enriquecida com a inteligência. Com a razão eu vou calcular as situações. Eu vou catalogar as possibilidades do acerto ou dos lucros e prejuízos. E ao mesmo tempo eu vou comparar o que foi catalogado. E depois vou analisar o que foi comparado. Essa é a visão de Emmanuel. A razão só faz isso. A partir daí, o que foi decidido pela razão vai entrar as virtudes, que vão representar os sentimentos.
que vão criar a realidade nova, que vão edificar a realidade que está sendo criada, que vão alimentar esses novos tecidos, que vão iluminar o que foi alimentado. Por isso, quando intencionamos mudar alguma coisa, encontramos resistência, porque o corpo talvez já esteja viciado. Lembra? A mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência. Joana de Ângeles. Então está muito bom como está, né, dona Lívia? Estou de olho em você. A sua porcentagem no meu testamento está X. Se não mudar o comportamento, eu vou ter que diminuir. Tá bom? Para a mamãe e o papai, só sim, senhor, sim, senhora. Entendeu? Se eles julgar que na visão deles o melhor para você é isto ou aquilo, se você não tiver uma ideia melhor, sem rebeldia, é o que eles estão falando que é o melhor ainda. Se você tiver uma ideia superior a deles, você pode trocar ideias com equilíbrio. Fala, não poderia ser assim, papai, ou assim, mamãe, fazendo a mesma coisa que vocês estão me pedindo, mas com mais eficiência, com mais maestria, né? Às vezes não gostamos de tomar banho mesmo, né? Isso é normal. Eu tenho uma amiga que voltou para a casa da mãe porque com a madrinha tinha que tomar banho. Diz que tem 6 meses que ela voltou para a casa da mãe e não tomou nenhum banho. E ela tem 12 aninhos. Agora imagina como ela deve estar, né? Isso existe ainda. Oi? Na qual fita que você quer que eu volte? Antes de você falar da Lívia. Tá bom, vamos deixar. Desculpa aí, Lívia. Foi só uma pegadinha, só para dar um exemplo aqui. Eu sabia que você não ia melindrar. É por isso que eu falei. Ela não é assim não, tá? Isso é só brincadeirinha. Então, o corpo acomodado e a mente viciada. Então, quando nós criamos na mente a ambiência para encarnar uma sensação, porque às vezes eu quero ter uma sensação agradável quando eu mastigo um alimento X. Eu quero ter uma memória diferente quando eu faço a experiência, que são as emoções. Então, eu criando a ambiência, o inconsciente vai enviar os personagens. Agora, se a mente permanece acomodada, ou melhor, viciada, se foi criado tal sensação, guardada a memória de tal emoção, o juiz, que é o sentimento, para julgar a memória e classificar a sensação, a inteligência que vai norteá-lo, ou a virtude que irá sublimá-lo. Se eu criar uma emoção violenta, ela se nutre de emoção semelhante. Nós lemos da outra vez da obra Vinha de Luz, Brilhe Vossa Luz. Há pessoas que torturam as suas mentes, ou suprem suas mentes de torturas constantes durante séculos, e não quer senão despertar a piedade alheia. Ela constrói um tipo de tortura para adquirir ou para chamar a atenção do meio, e permanece naquilo durante séculos, e tudo que ela quer é despertar a piedade, e esse sentimento de piedade nutre, quer dizer, mantém ela acomodada, o seu corpo acomodado. Está ficando mais claro a ideia? E lá ele vai mostrando várias situações. Se tivesse a obra aqui, a gente ia ler a lição para vocês verem. Ou procure nas memórias extracelulares de vocês o PDF da obra Vinha de Luz.
e que vocês vão ver que vale a pena ser lido vez por outra. Só o prefácio, pode vir para cá. Quem quiser ler, você mesmo, chega para cá. O prefácio, está logo no prefácio. Brilhe vossa luz. Então veja Emmanuel. Você mesmo? É para ler todo? Todinho. De um fôlego só. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre da tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso. Dentro dele, não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Que parece que foi ontem, ou hoje de manhã. Ficou mais ou menos claro? Então a nossa função hoje, o despertar da consciência, é quando nós tomamos consciência
desse universo que estamos conduzindo, que é a nossa própria mente, o perispírito, o corpo físico, das interações e permutas com o meio, e ao mesmo tempo desse oceano de possibilidades que está tanto em nosso superconsciente, como já edificado, enobrecido, e o que está por enobrecer, que ora pede socorro, causando as chamadas perturbações, os traumas, os conflitos, as insatisfações e desenganos. E Joana de Angelis narra que quando começamos a pensar em algo nobre, a cortina que nos separa do consciente em relação ao inconsciente se abre e o aparente adversário vem à tona. Eu começo a pensar na alegria e parece que chega alguém sugerindo a manutenção da tristeza. E às vezes não esteja sugerindo, a tristeza é que chegou no campo mental, pedindo a promoção. E a gente pensa que ele está sugerindo a tristeza e eu arranjo motivos para me entristecer, me chatear e etc. Mas normalmente quando começamos a mudar para melhor, segundo a autora, agora na obra Vida Feliz, parece que de imediato tudo fica pior. Porque os que estavam no inconsciente vêm à tona. E alunos interessados num curso, numa boa matéria, às vezes não saibam comportar na sala de aula. Não que eles sejam ruins, eles são apenas indisciplinados. Mas eles querem. Muito. Aí você tem que parar, ler a cartilha do regimento interno e falar, nesse ambiente ou nessa ambiência, precisamos nos esforçar para adquirir a roupa da disciplina. E falar para eles, como Chico quis entender o que era disciplina, porque falaram para ele 3 vezes o mesmo nome, para disciplinar o corpo, disciplinar a mente e disciplinar-se como ser, ou no pensar, no falar, e no agir. E ele na disciplina não é uma cela trancada. Quer dizer, eu não estou trancando vocês, é a chave. Vocês vão adquirir a chave e poder abrir a porta, sair e voltar para a ação que eu estou propondo de transformação. Então vocês não estão aprisionados no meu consciente nem no meu subconsciente. Vocês têm a liberdade de voltar para o inconsciente se quiserem, ou até ir lá, à semelhança de André Luiz, que, pelo um esforço extremo, de 36 horas de trabalho ininterruptos, construiu uma pequena espaçonave chamada Corpo Mental, e com o auxílio da sua mãezinha, porque ele eleva até um X, ela baixa até um Y, encontram e envolto no seu energismo, adormecido, não tinha lucidez para ficar lá, foi permeado com o seu energismo, e a partir daí vocês sabem o que virou André Luiz, quase que um cometa, porque essas obras todas que ele passou para nós aconteceu em alguns dias. Tem amigos que falam que foi em algumas horas o aprendizado. Passou durante anos, mas foi o conteúdo que ele repaginou a própria vida. Todos esses mestres eram seus mestres interiores. Tanto que quando ele se culpava, se dilacerava, quando aceitava o inconsciente acusá-lo de suicida, de covarde, de assassino, de repente ele reconhece, porque ele não acreditava nesse Deus interior. E mesmo no Deus cósmico, quando ele reconhece que ele possa existir, clarência de imediato. Onde você estava? Sempre estive aqui. Então, se sempre esteve, é algo, alguém. Será que Clarência não tinha mais o que fazer? Se ele falasse, de vez em quando eu vinha aqui, mas você não dava abertura, então eu voltava. Agora, sempre estive aqui, é algo intrínseco.
Então sempre estive aqui. Você é uma fração da minha própria realidade. Você é uma semente da minha laranjeira. Agora esperei o seu processo de maturação. Então a nossa função hoje é uma função proativa. Através do conhecimento, despertamos-nos para tal tarefa e através da compreensão do discernimento, colocar na ação e iluminar-nos na ação, pacificando esses universos. Porque se o subconsciente está permeado de perturbações do inconsciente, e às vezes até o consciente cerceado, eu não consigo nem pensar no que seria agradável, e eu preciso pedir socorro, não preciso? E você, como terapeuta, se tem noção disso em seu universo, quando você toca na periferia, você atinge o centro. Que a mensagem do médium, do profeta, do vidente vai no centro consciencial do ser manifestado. E grava lá na contextura mais íntima do ser, pulsos vibracionais que vai ajudar a eclosão do conteúdo ignorado. Por isso que com simples alimento, nós alteramos o cronograma organizacional das células, que é o DNA, que é a sua própria consciência. Por isso, com a doação de um simples sangue, você doa-me, você começa a comandar o meu corpo, porque o meu sangue muda para o seu. O fator sanguíneo agora já não é mais o que eu tinha, mas sim o seu, dependendo da sua qualidade, dos seus valores morais. Isso existe. Um órgão, dependendo de quem doa e de quem recebe, o sangue da pessoa que recebeu altera para o fator sanguíneo de quem doou, porque isso tem fatos já constatados, tanto o que eu falei do sangue quanto isso que eu estou falando. Dependendo de como e de quanto amamos as pessoas queridas, nós alteramos a estrutura do DNA de um filho adotivo, e se fizer o exame, ele vai ser nosso filho consanguíneo. Porque vai dar lá 99, não sei, parecido com o nosso. Isso são fatos. Porque isso é Joana de Ângeles. Porque nós podemos mudar o fenótipo, que é o comportamento hereditário do DNA, e mudar o genótipo, a sua própria consciência, a sua programação. Como se faz? Eu posso ter o sistema operacional do Bill Gates, que eu tenho que aceitar do jeito que ele quer, ou eu posso ter o Linux. Eu faço dele o que eu necessitar. O Linux, eu não posso criar situações, eu não posso melhorar o programa. Então, o que nós chamamos de genótipo é isso, é um software, no nosso caso, um sistema operacional que eu posso mudar, ou que alguém que tem habilidade pode instalar um novo software na minha máquina. Eu, como técnico em montagem e manutenção de informática, eu sei formatar o seu computador, sei refazê-lo de novo, se for o caso, e principalmente instalar um software, um sistema operacional inicialmente mais adequado às suas necessidades. Por exemplo, o sistema operacional da Microsoft, o mais seguro até hoje, o mais estável, foi o Windows 7. Mesmo estando no 10 com milhares de atualizações, não temos ainda uma estrutura tão estável quanto aquele, só que ele era muito pesado. Eles estão intencionando fazer algo mais leve. Fizeram o 8, foi um fracasso. Aí resolveram chamar o pessoal do 7, incorporaram no 8 e fizeram o 10. Uma junção dos dois. E agora tem que melhorar os elementos do 8 presentes no 7, porque ainda não estão combinando o suficiente para ter um sistema estável. E em nós, mesma coisa. Porque se temos uma placa-mãe, temos os seus elementos, se não temos um sistema para operacionalizar tudo isso,
Mas se esse sistema não tiver alguém dentro da placa-mãe chamado chipset e falar, chegou uma impressora, ele fala, então convide o driver, porque sem ele a gente não comunica com ela. Você sabe que ela existe, ela chegou aí no pedaço. Você é parte da placa-mãe, você reconheceu. Agora com o driver, agora a gente se comunicou, mas não conseguimos fazer nada sem um software que vai nos determinar o que a gente pode fazer juntos nessa parceria. E se for um software limitado, mesmo aquela impressora tendo um potencial fantástico, o sistema operacional belíssimo, a placa-mãe, a memória RAM, todos os demais elementos, fica aquela coisa limitada, você não consegue criar. Você pega lá um software para criar uma imagem em 3D, ele não tem os recursos, os plugins ou outros elementos para que a gente possa desenvolver o projeto. Então nós vamos ter que escolher um software adequado para comandar aquela máquina auxiliando. Isso não é diferente em nós. Sebastião, essa programação pode ser através de mensagens positivas, assim, controlando sua mente com mensagens positivas, assim, Assim vos diziam os antigos, eu, porém, vos digo. Porque isso é um início. Porque isso é apenas um condicionamento que você está criando no campo consciente. Agora, fazer isso e não viver isso é onde não dá certo. Então você vai repetir o mantra, como nós colocamos um mantra no livro da obra Mantras de Vida. A mente é um general. O corpo com todos os seus sistemas, os sistemas com todos os órgãos com todos os tecidos, eles com todas as células e assim subdivisões, obedecem à ordem harmônica de comando que lhes dou. Aí depois você vai e come o que eles não necessitam. Adiantou o mantra? O povo ficou até animadinho, né? Fica levinho, quase flutua na hora do mantra, ou da oração, da visualização. Só que depois precisa ter uma ação fiel ao que se propôs. Imagine no consciente como que fica quando nós estamos criando a possibilidade de iluminar-nos, a comunicação com o inconsciente, com o subconsciente e até com o super. Todos os caminhos, porque na mente ou no consciente tem um link que nos conecta ao super, ao in e ao sub. Dependendo do que se pretende. Se eu quero fazer a manutenção do que está em pauta, eu estou ligado ao subconsciente diretamente. Eu quero manter o que está aqui, está tudo bem. Bom, eu quero transformar isso para melhor. Eu já começo a mexer com sub e com o inconsciente. Se é para melhor, as diretrizes virão do superconsciente. E todas as vezes que fazemos essa proposta, que a oração é uma proposta. Por isso que Kardec, em sua sabedoria, porque eu falo sem medo de me equivocar, que ele foi o criador da fé raciocinada, o precursor da fé vivenciada e o usufrutuário da intuição aprimorada. Porque ele conseguiu tudo isso. E agora, quando nós entendemos o que estamos fazendo, a fé precisa de uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Então eu começo um processo de transformação, acordo as possibilidades e depois na ação desminto tudo que eu fiz na oração, que em cada palavra, segundo Kardec, eu revelei uma intenção. E não só a intenção, ele fala, além da intenção, a humildade reconhece a própria ignorância.
Então, no consciente, eu reconheci a minha ignorância, quer dizer, eu abri espaço para que o meu superconsciente encarnasse possibilidades maiores. Quando eu reconheço a minha ignorância, eu fui honesto com a minha consciência. Nem ouro nem prata tenho, o que tenho é isso: esses pães e esses peixes, que muitos pensam que é pães mesmo de verdade e peixes. Não eram talentos, eu só tenho isso. E a multiplicação através dessa fecundação, aí eu preciso de sinceridade, falando que eu quero me tornar algo diferente na ação, e depois ser fielmente o que se propôs na ação. E se assim fizermos, Joana de Ângeles narra que Deus vai encorajar, esse Deus, todos os esforços que vai tender para esse bem que se pretende. E não só isso, multiplicando 100 ou 1000 vezes. Imagina você fazendo um esforço e ele enviando mais 100. Ou enviando mais 1000. Vai depender do 100 ou 1000, a lucidez com que eu estou fazendo aquilo que faço. Isso é André Luiz. A vida vai me devolver não só pelo que eu estou fazendo, mas principalmente em como estou fazendo aquilo que faço. Então, a lucidez com que eu estou interagindo, porque imagina quantas vidas estão morrendo de fora para dentro para dar vida às minhas vidas perispirituais e biológicas. E ao mesmo tempo, quantas vidas do meu inconsciente que estão acreditando e se deixam matar na estrutura envelhecida de tristeza para transformar-se em alegria. E aí eu não tenho como mantê-las como alegria. Vai, não peques mais. Quer dizer, alimente isso que lhe foi dado com algo que você quer que multiplique. Aí no mantra, alegria suprema. E depois o outro pisa no meu calo, eu aceito o azedume dele, tristeza perene. É assim? Joana de Ângeles. Viva de tal modo que o elogio do outro não te faça acelerar o passo. Você já está no seu limite. Ou que a calúnia não te faça diminuir a marcha. Porque eu sei quem sou. Dê ao outro, ainda Joana, o direito de ser desequilibrado se ele quiser, mas não o prazer de desequilibrar você. E normalmente quem nos calunia, nos ofende ou não nos quer bem, está pedindo socorro. Quando algo perturbador atinge a nossa mente, o nosso emocional atuante está pedindo socorro. Na realidade, essas estruturas não têm o poder de nos atormentar. Kardec foi muito claro: pior do que os obsessores são as más inclinações que estão em atividade. São elas que os atraem. E eles, como eu disse a vocês, e eu fico imaginando o rostinho deles, que eles fizeram uma reunião com Kardec e começaram a pauta. Acusam-nos de certas contrariedades, desgostos amorosos, isto, aquilo, certas aberrações até, das quais somos inocentes. Como aquele videozinho dos Amigos da Luz. O espírito chega todo paramentado para começar o seu trabalho de obsessor, e o cara já está obsediado, porque ele se auto-obsedia, né? Reclamando, lamentando, maldizendo. Esse cara não deixa eu fazer meu trabalho. Por isso que ele chega à conclusão: pior do que eles são os nossos que os atraem. E aí, quem é que obsedia quem? E aí, reunião de desobsessão nos moldes triviais que conhecemos, adianta? Agora, quando eu reconheço que os verdadeiros, como Joana fala, os piores inimigos estão dentro, no inconsciente. E Ramatiz lembra-nos em Jesus e a Jerusalém Renovada: se eu não cumpro a pauta no meu consciente com honestidade, com fidelidade, como que eu vou viajar no inconsciente e pacificar o povo?
Como eu vou criar missionários para fazer isto? Para encarnar lá? Não tem como. Por isso que nesta ação consciente, nas mínimas coisas, porque às vezes fala, mas como que eu vou compreender isso, compreender os tecidos? Respeite o que você está vendo. Você está olhando para o chuchu. Você está tocando no jiló, que você ama, por sinal, não é verdade? Adoro o jilózinho. Bom, pelo menos o que você está vendo. Emmanuel falou que não tem nenhuma revelação sibilina, nenhuma coisa enigmática que não possa ser compreendida na estrutura da sua obra. Então tudo está às claras. Então se eu estou vendo essa toalha, que é ela que estava aqui no início, não era? A gente pôs uma bonitona que estampar, ela reclamou para mim, falou, eu estava aí primeiro. E eu sou muito melhor do que a outra para mostrar o que você quer mostrar, porque eu não vou roubar a cena, porque a outra roubaria a cena e as bonequinhas ficariam misturadas no seu tecido. Então ela cobre lá os livros que a gente quer esconder, o pé da mesa, e eu faço o meu papel. Então nessas pequenas coisas, porque às vezes a gente convida uma xícara de café, uma xícara, e depois mudamos para um copo. Fala, mas esse cara me sacaneou. Me convida para o festim, eu venho com toda a pujança, agora ele escolhe o outro, só porque alguém ofereceu o outro. Nessas mínimas coisas, se não tivermos a honestidade, se eu mudei da xícara para um copo, eu preciso explicar isso para ela. Porque esses elementos que a compõem, segundo Joana de Ângeles, sendo uma pedra, sendo um cristal, seja o que for, eles gravam aquela experiência na sua contextura íntima. E eles vão viajar com aquele conteúdo até humanizar-se, ou até estar no nosso mundo emocional. E aí vai reagir contra nós. Fala, você nos prejudicou lá atrás, quando você começou a pensar de forma desalinhada, e hoje nós somos esse conflito, esse trauma, porque você disse que era assim, você disse que não valia nada, que não prestava. E agora aqui estamos nós, emoções, para gerar os seus hormônios, para governar ou perturbar o seu próprio universo. Vamos parar um pouco, para vocês respirarem, e já voltamos para trocar ideias, e depois ir para o nosso exercício. Tudo bem até aqui? Não ficou muito confuso? Tá? Paz profunda, gratidão a todos.